Olá, Linhares. Olá, Espírito Santo, chegando com o Ronda na TV. Olha, muitas informações passando pelo nosso programa e aqui hoje você vai conferir ações policiais. Mas a ação de bandidos também tem dado uma dor de cabeça tremenda na nossa polícia. E como você já sabe, o Ronda acontece em dois períodos distintos. Agora nós vamos dar um giro pelo estado. E aí nós vamos adicionar algumas notícias de Linhares nessa primeira hora do nosso programa, que vai até o meio-dia. Depois entraremos em cadeia, Ronda do Rádio, Ronda da TV Sim, Canal 16 e aí só Linhares com informações importantíssimas da nossa segurança. Então fique conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos, a sua audiência é importante. Agora eu quero trazer para você um caso que ganhou repercussão em todo o Espírito Santo. Olha, tem muita gente que mora aqui em Linhares e quer estudar na UFES, não é verdade? Tem muita gente aqui que está estudando e já pensando com a cabeça pleiteando uma vaga na UFES, capital do estado do Espírito Santo. Mas lá, um professor foi acusado de racismo. Racismo é um crime berrante da nossa sociedade. Foi acusado e aí ele foi afastado e retornou ao trabalho. Só que quando retornou ao trabalho, os estudantes disseram não queremos. Protestaram. No Ronda. Em novembro do ano passado, durante uma aula para alunos do curso de Ciências Sociais, o professor Luiz Malaguti teria feito declarações racistas aos estudantes. Ele disse que detestaria ser atendido por um médico negro ou um advogado negro. Ele falou em alto e bom tom que os cotistas inferiorizaram o nível da universidade, deixou isso em alto e bom som, todo mundo da turma ouviu isso muito bem. Por causa das declarações, Malaguti foi suspenso e ficou 3 meses afastado da Universidade Federal. Mas agora ele voltou a dar aulas, o que provocou um novo protesto por parte dos estudantes. Alerta! Antirracista! Alerta! Alerta! Antirracista! Alerta! Alerta! Antirracista! De acordo com a reitoria da universidade, o processo envolvendo o professor deve ficar pronto em meados de abril. Enquanto isso, a vice-reitora afirma que a instituição não tem mais instrumentos legais para afastar o professor. É uma questão legal, porque por lei ele só pode ser afastado naquele afastamento preventivo se ele tiver causando alguma obstrução ao processo. Então, como não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo agora, né, ele não está afastado. O que a universidade fez é não colocar o professor em disciplinas que sejam obrigatórias. Então, o professor está em disciplinas optativas, que os estudantes, então, têm a opção de escolher se vão estar naquela disciplina ou não. Além da rejeição por parte dos alunos da UFES, o professor Luiz Malaguti vai agora enfrentar um outro problema, que ele acaba de ser denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de racismo e, se condenado, pode pegar até 3 anos de prisão. Na nota enviada à imprensa, o Ministério Público Federal disse que durante o depoimento do professor, o preconceito transpareceu nítido e cristalizou-se de modo irrefutável. O MPF quer, além da condenação, que Luiz Malaguti perca o cargo público e pague multa por danos morais. A UFES informou que ainda não foi notificada do processo. Estou aqui vendo a matéria e eu mereço. Aliás, eu quero fazer um comentário a respeito desse assunto. Pode rodar essas imagens de novo aí para mim, por gentileza? Pode rodar de novo, da mesma matéria. Porque tem gente que se acha Deus, não é? Tem gente que se acha Deus e diz assim, racismo eu vou cometer contra qualquer um e a quem eu quiser, né? Protesto da UFES por causa de um suposto racismo. É claro que o caso ainda passa por investigações maiores, né, mais robustas e coisa e tal. Mas tem gente que acha que pode, né, fazer o que quer e da forma que quiser. Seguramente isso não é verdade. Está aí a justiça para dizer que o caso de racismo vai ser combatido sim. Aqui na cidade de Linhares, o que isso serve de alerta para nós? Nas nossas escolas, já houve casos onde existiram denúncias que falam a respeito da prática do racismo. E esse racismo não é só contra negro, branco, negro, não é só isso não. É contra pessoas, por exemplo, que têm deficiência auditiva, deficiência visual também, não é?
Então, as pessoas precisam ficar atentas com relação a isso, até porque racismo é crime, é passivo de prisão. É muito importante dizer isso para a nossa sociedade aqui, ter esse caso da UFES lá como exemplo e ensinar as nossas crianças, né? Porque nas escolas, um percentual muito grande de denúncias, casos que nem foram parar na polícia, é bem verdade, mas que acontecem principalmente, aliás, entre estudantes aqui da nossa região. Vale como alerta para você. Eu já tenho os sites aí? Eu já posso fazer uma varredura nos sites aqui da nossa região? Ainda não? Então daqui a pouco eu vou fazer, porque tem muitas informações circulando pela nossa cidade. Muitas informações, inclusive do setor de polícia. Olha, eu tenho um caso de um assalto a um ônibus. Se eu tiver essa imagem aí, eu gostaria de usar inclusive agora. Se não der, deixa para a segunda parte. Olha, foi terrível. Moradores ficaram realmente muito assustados com a ação de bandidos ontem à noite em mais um assalto. Aliás, essa semana está sendo marcada como a semana dos assaltos a ônibus. Eu tenho uma matéria que fala a respeito disso. A polícia está em busca de um homem que usava capuz. Ele agiu em Soretama, agiu no bairro Canivete e ontem mais um caso foi registrado aqui perto da aviação Joana d'Arc. Aí você pensa, a aviação Joana d'Arc, para quem conhece a cidade, fica em um certo ponto, né, entre os bairros Três Barras e o Lagoa do Meio. Imaginem que foi justamente nesse ponto em que houve a ação do bandido. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens aí. Fique ligado no Ronda que eu vou mostrar. Antes, porém, um caso lá de Cachoeiro de Itapemirim, a população está revoltada com o índice de violência que cresce na região. Eu já falei aqui de crimes que envolvem até a própria polícia militar. Mas agora os moradores estão protestando. Nessa semana, um comerciante foi alvejado a tiros no Ronda. Doutor Osíris de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro, foi alvo dos bandidos na tarde desta terça-feira. Um homem usando capacete entrou armado, rendeu um funcionário e anunciou o assalto. Eles chegaram em dois, um foi direto para o caixa, o outro deu uma gravata, que eles falam, né? Abraçou o pescoço do meu funcionário, com a outra mão apontou a arma e pedindo dinheiro. A moça que estava no caixa abriu o caixa, deu todo o dinheiro que tinha. Aí ele pediu que abrisse o outro caixa, os meninos muito nervosos, não conseguiam abrir o caixa, tentaram. Ele ainda deu um soco numa menina que estava tentando abrir o caixa, que ela estava demorando. E ele dizia, me dá o dinheiro, senão eu mato ele. Os funcionários relataram que o assaltante estava nervoso e foi agressivo. O dono do supermercado foi atingido com um disparo no rosto, mesmo sem ter reagido. Meu marido vem do escritório sem saber de nada, com os dois braços com cigarro para poder fazer a reposição. E ele foi em direção a ele, pedindo dinheiro, apalpou o bolso da bermuda dele, não tendo nada. Ele deu uns 2 passos para trás e deu tiro. Tirou a queima-roupa. Tirou a queima-roupa e saiu. De acordo com a dona do supermercado, esta não é a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado. Somente neste ano, esse já é o 3º caso registrado. Dia 29 de dezembro, dia 5 de fevereiro e ontem. O mesmo perfil, os mesmos horários, sempre 2 caras, sempre de moto. E a forma de fazer o assalto praticamente igual. Durante a gravação da reportagem, policiais da motopatrulha das comunidades faziam ronda no local, mas quem mora ou trabalha por aqui reclama da insegurança e dos constantes assaltos. Eles pedem mais policiamento. A gente trabalha com medo, porque é sempre gente diferente passando, olhando, encarando. Quando entra uma pessoa, a gente fica até assustado, não sabe se é pessoa digna ou se vem para fazer um assalto, alguma outra coisa com a gente. É ruim para trabalhar. Ruim para trabalhar. E a gente precisa de trabalhar, trabalha todo mundo com medo. Vocês gostariam que o policiamento aqui fosse reforçado? Gostaríamos, porque é muito... Passa, mas uma vez de manhã, à tarde, às vezes no horário de pico mesmo, que ele sabe que tem movimento, a polícia não passa. O que está acontecendo em Cachoeiro? A mesma coisa que acontece aqui na cidade de Linhares. O boom de crescimento tem os seus efeitos colaterais. Tem muita gente que chega para a cidade, não é? Nós temos amigos lá que cobrem a Rede Sim e também a Record News em Cachoeiro, que relatam que a cidade cresceu. Cresceu mesmo, mas com isso os efeitos colaterais. É por isso que eu digo que a Polícia Militar
precisa se preparar e muito para esse tipo de crescimento, para não sofrer tanto com esses efeitos colaterais aí do crescimento. Linhares vive a mesma situação. Olha aqui, eu quero trazer informações agora a respeito dos sites. Eu quero fazer uma varredura em sites e aquilo que eles estão divulgando. Essa primeira matéria ali, daqui a pouco eu vou lá. O site está ainda divulgando o caso da entrega dos prêmios, né? Dos prêmios lá que foram entregues aos policiais. Ó, na história de pescador não, você viu o peixão lá? Os amigos acabaram pescando. E aí a história da Câmara Municipal, nova sede, aliás, o que eu quero dizer dessa nova sede da Câmara é que a próxima sessão já vai ser da nova sede. Então Linhares entra para o rol dos municípios que agora tem sede de Câmara Municipal, né? Os municípios precisam ter essas sedes para não ficar gastando aquela coisa insossa do aluguel, né? Então Linhares resolveu isso. Olha a rodoviária aí, volta essa foto ali para mim. Volta essa foto lá, por gentileza. Eu quero que abra essa matéria porque já foi divulgado uma parte da maquete e o terreno onde vai ser construída a rodoviária de Linhares. E aí, alheio a qualquer situação de política que o município possa viver, até porque o Ronda é um programa apolítico, não é um programa político, eu digo que estão de parabéns aqueles que tiveram a ideia de fazer a nossa rodoviária, não é? Então o site está revelando bem. Olha o terreno aí. Esse terreno, ele fica próximo do aeroporto aqui da cidade, né? Para você se situar bem. E ali já tem aeroporto, né? Shopping. E vai ter agora a nossa rodoviária. Tá aí o terreno foi adquirido já, a prefeitura já o adquiriu, em local, no meu ponto de vista, dá só uma olhada, estratégico, né? No meu ponto de vista, um local extremamente estratégico para a cidade, para quem está chegando, né? Sentido norte-sul, para quem está chegando aqui para a cidade de Linhares. Para mim, muito importante. Então, tá aí, ó. O que nós estamos vendo, que nós estamos mostrando, é uma parte dessa obra que ainda vai começar, né? Mas que Linhares está esperando há muito tempo. E é fundamental. Daqui a pouco eu vou voltar e já, uma outra varredura nos sites, aquilo que eles estão divulgando na cidade de Linhares e também tem mais notícias do Sul, hein? E o pior que a criminalidade só cresce. Lembra do policial que foi encontrado morto no sul do estado? A arma dele também foi encontrada. As investigações continuam. Volto já. Olá, Linhares. Olá, Espírito Santo, chegando com o Ronda na TV. Olha, muitas informações passando pelo nosso programa e aqui hoje você vai conferir ações policiais. Mas a ação de bandidos também tem dado uma dor de cabeça tremenda na nossa polícia. E como você já sabe, o Ronda acontece em 2 períodos distintos. Agora nós vamos dar um giro pelo estado. E aí nós vamos adicionar algumas notícias de Linhares nessa primeira hora do nosso programa, que vai até o meio-dia. Depois entraremos em cadeia, Ronda do Rádio, Ronda da TV Sim, Canal 16 e aí só Linhares com informações importantíssimas da nossa segurança. Então fique conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos, a sua audiência é importante. Agora eu quero trazer para você um caso que ganhou repercussão em todo o Espírito Santo. Olha, tem muita gente que mora aqui em Linhares e quer estudar na UFES, não é verdade? Tem muita gente aqui que está estudando e já pensando com a cabeça pleiteando uma vaga na UFES, capital do estado do Espírito Santo. Mas lá, um professor foi acusado de racismo. Racismo é um crime berrante da nossa sociedade. Foi acusado e aí ele foi afastado e retornou ao trabalho. Só que quando retornou ao trabalho, os estudantes disseram não queremos. Protestaram no Ronda. Em novembro do ano passado, durante uma aula para alunos do curso de Ciências Sociais, o professor Luiz Malaguti teria feito declarações racistas aos estudantes. Ele disse que detestaria ser atendido por um médico negro ou um advogado negro. Ele falou em alto e bom tom que os cotistas inferiorizaram o nível da universidade, deixou isso em alto e bom som, todo mundo da turma ouviu isso muito bem. Por causa das declarações, Malaguti foi suspenso e ficou 3 meses afastado da Universidade Federal. Mas agora ele voltou a dar aulas, o que provocou um novo protesto por parte dos estudantes. Alerta! Antirracista!
De acordo com a reitoria da universidade, o processo envolvendo o professor deve ficar pronto em meados de abril. Enquanto isso, a vice-reitora afirma que a instituição não tem mais instrumentos legais para afastar o professor. É uma questão legal, porque por lei ele só pode ser afastado naquele afastamento preventivo se ele tiver causando alguma obstrução ao processo. Então, como não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo agora, né, ele não está afastado. O que a universidade fez é não colocar o professor em disciplinas que sejam obrigatórias. Então, o professor está em disciplinas optativas, que os estudantes, então, têm a opção de escolher se vão estar naquela disciplina ou não. Além da rejeição por parte dos alunos da UFES, o professor Luiz Malaguti vai agora enfrentar um outro problema, que ele acaba de ser denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de racismo e, se condenado, pode pegar até 3 anos de prisão. Na nota enviada à imprensa, o Ministério Público Federal disse que durante o depoimento do professor, o preconceito transpareceu nítido e cristalizou-se de modo irrefutável. O MPF quer, além da condenação, que Luiz Malaguti perca o cargo público e pague multa por danos morais. A UFES informou que ainda não foi notificada do processo. Estou aqui vendo a matéria e eu mereço. Aliás, eu quero fazer um comentário a respeito desse assunto. Pode rodar essas imagens de novo aí para mim, por gentileza? Pode rodar de novo, da mesma matéria. Porque tem gente que se acha Deus, não é? Tem gente que se acha Deus e diz assim, racismo eu vou cometer contra qualquer um e a quem eu quiser, não é? Protesto da UFES por causa de um suposto racismo. É claro que o caso ainda passa por investigações maiores, né, mais robustas e coisa e tal. Mas tem gente que acha que pode, né, fazer o que quer e da forma que quiser. Seguramente isso não é verdade. Está aí a justiça para dizer que o caso de racismo vai ser combatido sim. Aqui na cidade de Linhares, o que isso serve de alerta para nós? Nas nossas escolas, já houve casos onde existiram denúncias que falam a respeito da prática do racismo. E esse racismo não é só contra negro, branco, negro, não é só isso não. É contra pessoas, por exemplo, que têm deficiência auditiva, deficiência visual também, não é? Então, as pessoas precisam ficar atentas com relação a isso, até porque racismo é crime, é passivo de prisão. É muito importante dizer isso para a nossa sociedade aqui, ter esse caso da UFES lá como exemplo e ensinar as nossas crianças, né? Porque nas escolas, um percentual muito grande de denúncias, casos que nem foram parar na polícia, é bem verdade, mas que acontecem principalmente, aliás, entre estudantes aqui da nossa região. Vale como alerta para você. Eu já tenho os sites aí? Eu já posso fazer uma varredura nos sites aqui da nossa região? Ainda não? Então daqui a pouco eu vou fazer, porque tem muitas informações circulando pela nossa cidade. Muitas informações, inclusive do setor de polícia. Olha, eu tenho um caso de um assalto a um ônibus. Se eu tiver essa imagem aí, eu gostaria de usar inclusive agora. Se não der, deixa para a segunda parte. Olha, foi terrível. Moradores ficaram realmente muito assustados com a ação de bandidos ontem à noite em mais um assalto. Aliás, essa semana está sendo marcada como a semana dos assaltos a ônibus. Eu tenho uma matéria que fala a respeito disso. A polícia está em busca de um homem que usava capuz. Ele agiu em Soretama, agiu no bairro Canivete e ontem mais um caso foi registrado aqui perto da aviação Joana d'Arc. Aí você pensa, a aviação Joana d'Arc, para quem conhece a cidade, fica em um certo ponto, né, entre os bairros Três Barras e o Lagoa do Meio. Imaginem que foi justamente nesse ponto em que houve a ação do bandido. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens aí. Fique ligado no Ronda que eu vou mostrar. Antes, porém, um caso lá de Cachoeiro de Itapemirim, a população está revoltada com o índice de violência que cresce na região. Eu já falei aqui de crimes que envolvem até a própria polícia militar. Mas agora os moradores estão protestando. Nessa semana, um comerciante foi alvejado a tiros. No Ronda. Doutor Osíris de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro, foi alvo dos bandidos na tarde desta terça-feira. Um homem usando capacete entrou armado, rendeu um funcionário e anunciou o assalto. Eles chegaram em 2, um foi direto para o caixa, o outro
deu uma gravata que eles falam, né? Abraçou o pescoço do meu funcionário, com a outra mão apontou a arma e pedindo dinheiro. A moça que estava no caixa abriu o caixa, deu todo o dinheiro que tinha. Aí ele pediu que abrisse o outro caixa, os meninos muito nervosos, não conseguiam abrir o caixa, tentaram. Ele ainda deu um soco numa menina que estava tentando abrir o caixa, que ela estava demorando. E ele dizia, me dá o dinheiro, senão eu mato ele. Os funcionários relataram que o assaltante estava nervoso e foi agressivo. O dono do supermercado foi atingido com um disparo no rosto, mesmo sem ter reagido. Meu marido vem do escritório sem saber de nada, com os 2 braços com cigarro para poder fazer a reposição. E ele foi em direção a ele, pedindo dinheiro, apalpou o bolso da bermuda dele, não tendo nada. Ele deu uns 2 passos para trás e deu tiro. Tirou a queima-roupa. Tirou a queima-roupa e saiu. De acordo com a dona do supermercado, esta não é a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado. Somente neste ano, esse já é o 3º caso registrado. Dia 29 de dezembro, dia 5 de fevereiro e ontem. O mesmo perfil, os mesmos horários, sempre 2 caras, sempre de moto. E a forma de fazer o assalto praticamente igual. Durante a gravação da reportagem, policiais da motopatrulha das comunidades faziam ronda no local, mas quem mora ou trabalha por aqui reclama da insegurança e dos constantes assaltos. Eles pedem mais policiamento. A gente trabalha com medo, porque é sempre gente diferente passando, olhando, encarando. Quando entra uma pessoa, a gente fica até assustado, não sabe se é pessoa digna ou se vem para fazer um assalto, alguma outra coisa com a gente. É ruim para trabalhar. Ruim para trabalhar. E a gente precisa de trabalhar, trabalha todo mundo com medo. Vocês gostariam que o policiamento aqui fosse reforçado? Gostaríamos, porque é muito... Passa, mas uma vez de manhã, à tarde, às vezes no horário de pico mesmo, que ele sabe que tem movimento, a polícia não passa. O que está acontecendo em Cachoeiro? A mesma coisa que acontece aqui na cidade de Linhares. O boom de crescimento tem os seus efeitos colaterais. Tem muita gente que chega para a cidade, não é? Nós temos amigos lá que cobrem a Rede Sim e também a Record News em Cachoeiro, que relatam que a cidade cresceu. Cresceu mesmo, mas com isso os efeitos colaterais. É por isso que eu digo que a Polícia Militar precisa se preparar e muito para esse tipo de crescimento, para não sofrer tanto com esses efeitos colaterais aí do crescimento. Linhares vive a mesma situação. Olha aqui, eu quero trazer informações agora a respeito dos sites. Eu quero fazer uma varredura em sites e aquilo que eles estão divulgando. Essa primeira matéria ali, daqui a pouco eu vou lá. O site está ainda divulgando o caso da entrega dos prêmios, né? Dos prêmios lá que foram entregues aos policiais. Na história de pescador não, você viu o peixão lá? Os amigos acabaram pescando. E aí a história da Câmara Municipal, nova sede, aliás, o que eu quero dizer dessa nova sede da Câmara é que a próxima sessão já vai ser na nova sede. Então Linhares entra para o rol dos municípios que agora tem sede de Câmara Municipal, né? Os municípios precisam ter essas sedes para não ficar gastando aquela coisa insossa do aluguel, né? Então Linhares resolveu isso. Olha a rodoviária aí, volta essa foto ali para mim. Volta essa foto lá, por gentileza. Eu quero que abra essa matéria porque já foi divulgado uma parte da maquete e o terreno onde vai ser construída a rodoviária de Linhares. E aí, alheio a qualquer situação de política que o município possa viver, até porque o Ronda é um programa apolítico, não é um programa político, eu digo que estão de parabéns aqueles que tiveram a ideia de fazer a nossa rodoviária, não é? Então o site está revelando bem. Olha o terreno aí. Esse terreno, ele fica próximo do aeroporto aqui da cidade, né? Para você se situar bem. E ali já tem aeroporto, né? Shopping. E vai ter agora a nossa rodoviária. Está aí o terreno foi adquirido já, a prefeitura já o adquiriu, em local, no meu ponto de vista, dá só uma olhada, estratégico, né? No meu ponto de vista, um local extremamente estratégico para a cidade, para quem está chegando, né? Sentido norte-sul, para quem está chegando aqui para a cidade de Linhares. Para mim, muito importante. Então, tá aí, ó. O que nós estamos vendo, que nós estamos mostrando, é uma parte dessa obra que ainda vai começar, né? Mas que Linhares está esperando há muito tempo.
e é fundamental. Ó, daqui a pouco eu vou voltar e já, uma outra varredura nos sites, aquilo que eles estão divulgando na cidade de Linhares, e também tem mais notícias do Sul, hein? E o pior que a criminalidade só cresce. Lembra do policial que foi encontrado morto no sul do estado? A arma dele também foi encontrada. As investigações continuam. Volto já. Linhares e Espírito Santo, sejam bem-vindos. Nós estamos, a partir de agora, em cadeia com a Rádio Cultura. Você pode ligar o radinho lá, que você vai me ver aqui também. E na TV5, canal 16, com o Ronda da Cidade, Ronda na TV. Uma junção importante sob a direção de Giovanni Rudigeri. E agora eu quero trazer informações do setor de polícia, porque esta semana foi marcada como a Semana dos Assaltos. Vou chamar agora para você que está no rádio, para você que está nos acompanhando, uma matéria que revela 4 assaltos em um dia. É muito para a cidade de Linhares e também a cidade de Soretama suportarem tanta pressão de assaltantes. A polícia prendeu 2, é bem verdade, mas o medo acabou se instaurando nos ônibus da aviação Joana d'Arc. E eu quero saber, na tela, a onda de assaltos a ônibus da aviação Joana d'Arc tinha dado uma trégua. Só que a tranquilidade foi quebrada para estabelecer novos números, que assustaram moradores. Foram 4 coletivos assaltados só na última terça-feira. Os alvos foram um coletivo da linha Canivete, outro do Interlagos e 2 em Soretama. 2 suspeitos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. As imagens ajudaram a polícia. Soretama, 9 da manhã. O assaltante entra no coletivo como se fosse um passageiro qualquer. Não demora muito para sacar a arma e anunciar assalto. Ele pede tudo o que existe no caixa, deixa o ônibus e vai embora. Soretama, meio-dia. Veja que os casos mais parecem uma repetição, porém, não é. O bandido entra no coletivo e anuncia o assalto, sem se importar com os passageiros. Pega tudo e vai embora tranquilamente. Mesmo no sol forte do dia do assalto, o bandido usava capuz. Bairro Canivete, terça-feira, 19 horas. Lembra do assaltante de capuz? Pois é. Para a polícia, trata-se da mesma pessoa que assaltou coletivos em Soretama. O característico capuz foi usado e ele levou tudo o que pôde nesta linha do centro ao Canivete. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes foram abordados em um veículo Golf preto no próprio bairro, na madrugada desta quarta-feira. Com eles, foram recuperados certa quantia em dinheiro. A dupla continua detida. Outros casos foram registrados no Interlagos, o que, mais uma vez, significou prejuízo para a empresa. Neste ano, 25 assaltos a ônibus foram registrados e todas as imagens podem ajudar a elucidar os casos. O comando do 12º Batalhão da Polícia Militar informou que faz abordagens de rotina nos coletivos do transporte público, tanto em Linhares como em Soretama e Rio Bananal, e que vai intensificar as abordagens para minimizar e impedir as ações criminosas. Tem que fazer isso mesmo. Agora, você tem tudo para pensar, você que está me acompanhando aí no Ronda do rádio e aqui na TV, tudo para pensar que nós repetimos essa imagem. Bota essa imagem de novo aí para mim. Eu vou repetir agora, né? Porque elas não são imagens repetidas, não. São 4 casos registrados em um dia só. E você viu lá, a polícia já deve estar querendo informações desse rapaz aí do capuz, né? Botou lá, você viu? Parece que está usando uniforme para assaltar. Nos 3 casos, os 2 de Soretama e os 2 lá do bairro Canivete, olha só, olha lá, ó. Ele entra numa tranquilidade tremenda. Possivelmente já mostrou nesse momento aí, né, para você que está no rádio é bom saber, ele entra para mostrar a arma para o motorista, aliás, o cobrador, que não tem muito o que fazer, não. Aliás, não tem nada o que fazer, né? E a recomendação da própria empresa Aviação Joana d'Arc é para que ninguém reaja, não é? Ninguém reaja a esses casos de assaltos aí, ó. É terrível. Olha só como é que ficam os moradores que estão usando o ônibus da aviação. Dá só uma olhada. Esse aí já está vazio, né? Quase vazio. Tem gente lá na frente, ó.
Tem gente lá na frente. Mas quem fica na mira desses revólveres aí, é que sabem muito bem o que é isso, né? É realmente passar por momentos de terror. Agora, isso foi na terça-feira. Ontem, a audácia dos bandidos foi mais uma vez mostrada. Você quer ver o negócio? Eu quero trazer. Me dá aquela imagem do assalto de ontem. É essa aqui? É essa? Então, olha só. Esse bandido aí que deixou o uniforme em casa ou é outro? Deve ser outro, né? Deve ser outro. Olha só. Ele pega ali a bolsa da cobradora, dá cada saculejão, dá só uma olhada, jogou tudo no chão, olha só. Jogou tudo no chão. Que é isso? A cobradora está ali, não sabe o que faz mais, olha. Ela só está passando tudo, passa tudo. E aí o bandido agindo, e lá no fundo você perceba bem, dá só uma olhada. Olha as pessoas correndo, ó. Quem já percebeu esse assalto saiu correndo. Olha só que coisa realmente triste de se ver, terrível. Olha aí, ó. Quem está usando o transporte público deu no pé, é claro. O cara tá armado lá e de repente, ó, tá aí o motorista, né, que não tinha muito o que fazer. Aliás, não tinha nada o que fazer. E o pessoal correndo, porque o bandido ainda está dentro do ônibus. Já está ainda dentro do ônibus, né? A essa altura já está. E depois a nossa imagem vai mostrar, não sei se vai mostrar até isso, que foi perto da Joana d'Arc, foi em frente à Joana d'Arc, né? Foi em frente. E aí os funcionários foram lá para dar o auxílio. Olha só, tá aí, ó. Os funcionários depois perceberam a ação de bandidos e foram lá prestar um auxílio. São funcionários da empresa Aviação Joana d'Arc em casos de assaltos que movimentaram esta semana. Com esse aí foram 5 assaltos e olha que nós estamos na quinta-feira. A cobradora já não sabe o que faz, mas depois da ação, ó, tá chorando, tem lencinho e tudo, porque passou um susto tremendo. Você viu lá, rapaz, os moradores deram no pé, ninguém quis apostar no pior, não. Os caras não quiseram apostar no pior, não. E aí acabaram dando no pé. Então, a polícia prendeu 2 pessoas. O cara do capuz, ainda não se tem informações a respeito da prisão dele, né? Mas a polícia está à procura e usou também imagens, as mesmas imagens que nós mostramos aqui, as mesmas imagens são as imagens cedidas para a Polícia Militar e também a Polícia Civil. As buscas estão sendo feitas aí. Olha, o assunto que eu vou abordar agora para quem está no rádio e na TV. A Eco 101 iria construir uma passarela na BR-101, essa que margeia a cidade. Só que os moradores acabaram protestando e a obra foi embargada. Os detalhes no Ronda. A EDP e Celsa iniciaram na manhã desta quarta-feira a troca de postes às margens da BR-101 no quilômetro 147, dentro do perímetro urbano de Linhares. O objetivo era instalar postes mais altos para a passagem dos fios de alta tensão no local, onde se planeja construir uma das 3 passarelas de pedestres. Eles foram notificados por funcionários da Prefeitura de Linhares para que não continuassem com o serviço, pois a construção das passarelas está suspensa. A Prefeitura de Linhares negou o pedido feito pela Eco 101 para a construção de 3 passarelas no perímetro urbano da BR-101. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Paneto, a medida é para que antes de as obras começarem, o assunto seja discutido com a população através de audiências públicas. Há informações de que a Eco 101 planeja construir em outras cidades da região as passarelas que seriam erguidas em Linhares. Em nota, a empresa disse que o estudo de viabilidade para apontar novos locais que são necessários à instalação da passarela terá que ser revisado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Já a Prefeitura de Linhares marcou para o dia 31 deste mês a audiência pública para saber o que a população linharense pensa sobre a construção das passarelas. Então, olha quem está aqui, Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior, que é da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, falando no rádio e falando também para você que está no canal 16, onde Linhares se vê, hein? Doutor Oswaldo, já não deveriam ter feito isso aí antes, não? Com certeza. Audiência deveriam pública, ter feito antes, primeiro né? Deveria ter sido feito um estudo, né, Osés, para saber qual a localidade que mais ocorre acidente. Para Só que um momentinho, depois... doutor Oswaldo. Pode trabalhar as imagens que nós temos do caso, né, para que a população possa entender o assunto. Continue, doutor Oswaldo. Como eu estava dizendo, Osés, deveria ter sido feito um estudo para se levantar qual a localidade mais perigosa, onde ocorre mais números de acidentes e, em conjunto, uma atitude em conjunta com a sociedade, para saber o que a sociedade acha, porque ela pode opinar. Olha, o lugar
tal é mais perigoso, vamos fazer uma passarela aqui, acolá. Por que, Oséias? Trata-se de uma concessionária de serviço público, ela tem que dar satisfação ao público de uma maneira em geral. Então doutor Oswaldo, o caminho é sempre a audiência pública. O Com caminho certeza, é sempre esse. O legislador, os integrantes do executivo, eles já devem trabalhar nessa ideia. Olha, vamos consultar o povo para instalar aqui, construir uma passarela. Já tem que ser, num primeiro momento. Com certeza, Zé. Depois de um estudo, por exemplo, você tem 5, 6, 7, 10 pontos críticos e você depois faz uma audiência pública para saber qual é o anseio maior da população. Não podemos fazer aí 10 passarelas, vamos fazer 5 passarelas aonde? Qual é o anseio maior da população, aonde ocorre mais acidente. Não é chegar aí e ir fazendo, porque muitas das vezes você não atende a necessidade da população. E de repente o local não é local que a população acha mais adequado, conivente, né? Com a situação. Se você tem um local crítico que ocorre mês 10 acidentes com morte e o outro local onde não ocorre nenhum acidente, você vai colocar uma passarela naquele local onde não ocorre nenhum acidente? Logicamente que a população não vai concordar. Se bem e vai que manifestar. a polícia rodoviária diz que em todo o trecho do quilômetro 140 ao 150 existem incidências gravíssimas. Sim, né? Mas um com mais frequência do que outros. Né? Sem dúvida Acho alguma. que o critério é a periculosidade do local e a satisfação da sociedade, né? Morre-se aqui 10 pessoas, ali 20 pessoas, nós só podemos fazer 5. Em resumo, audiência pública. Participação do povo, às vezes. Do público. Eu não tenho como atender a todos e tudo de uma vez só. Vamos eleger prioridades. E quem é que vai eleger prioridades? Nada melhor do que quem sofre na pele, que é o quê? A população. Muito bem, então tá legal. Doutor Oswaldo Ambrosio, que é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Daqui a pouco nós vamos voltar. Tem a história de um cara que está sendo acusado de homicídio em Soretama e que estava agindo também em Aracruz. A polícia o levou para a cadeia, hein? Já eu conto detalhes. Eu vi a propaganda do SAAI e eu quero dizer que o Ademir Morgan, não é Ademir Lima, Ademir Morgan, ele me encontrou lá em Soretama e disse que, olha, a ideia é se comunicar com a sociedade de Soretama. Então tá aí, economize água. Tá todo mundo falando a respeito disso, né? Você abre qualquer jornal aí, tá todo mundo dizendo, gente, vamos economizar. Isso é importante. Olha, por falar em Soretama, teve um bandido que agia lá na região e que acabou sendo levado para trás das grades. Imagem aqui que nós vamos trazer agora, porque ele acabou sendo preso e já estava agindo no município vizinho de Aracruz. Pesa contra ele uma acusação de homicídio, uma de tentativa e tráfico de drogas. Detalhes no Ronda. O delegado Fabrício Lucindo, responsável pela delegacia de Soretama, acredita que tirou de circulação um homem perigoso que é responsável por vários casos de homicídios, tentativas e tráfico de drogas na cidade. O nome dele, Charles Celestino da Silva, que atende pelo apelido de Goga, acusado de agir também na cidade vizinha de Aracruz. O tráfico de drogas em Soretama está comprovado. Esse elemento já vem atuando no mundo do crime há um bom tempo. A gente já prendeu ele uma vez, foi solto e prendemos novamente agora. Ele pode ter negócios escusos em vários lugares do norte do estado. Porém, com cautela, Lucindo afirmou que tem informações sobre práticas criminosas do suposto traficante. A partir do momento que nós conseguimos o mandado de prisão para ele em Soretama, ele se mudou para Aracruz e estava também militando no crime lá naquele município. Porém, os policiais de Aracruz não me passaram ainda os detalhes dos crimes que ele havia cometido lá. A prisão dele foi possível durante um trabalho feito pela Polícia Militar de Aracruz, na localidade de Guaraná. Pesa contra ele um homicídio em Soretama. A vítima é João Paulo Luz de Jesus, vulgo Caolho. A polícia descobriu que a vítima devia ao traficante R$2.000. Por isso, ele morreu. Ele foi o autor do crime. O Caolho devia a ele R$2.000 de tráfico de entorpecente e acabou assassinando esse rapaz por conta dessa dívida. Agora, Goga está à disposição da Justiça de Aracruz. O delegado deve tomar outros depoimentos. O inquérito será finalizado com estas informações. Sim, ele foi preso
essa semana e o inquérito dele vai ser encaminhado para a Justiça hoje, pedindo a preventiva dele, a manutenção da prisão dele por bastante tempo, porque é um elemento que, se solto, vai continuar a cometer crimes. Fabrício Lucindo disse que a prisão foi importante na luta contra o crime na região. Importantíssimo. Além dele, outros elementos nós vamos tirar também. Já tiramos também elementos envolvidos no crime em Soretama. Vamos tirar mais elementos que estão cometendo crime, porque assim a gente consegue uma tentativa de apaziguar a comunidade. A polícia diz que o tráfico de drogas em Soretama sofreu um duro golpe. É bem verdade, porque o comércio anda à solta na região. E existem muitos crimes, a maioria, cerca de 80% dos casos de homicídio, estão relacionados diretamente ao tráfico de drogas. São as gangues, né, que querem ganhar o comércio do tráfico de drogas. Isso não acontece só em Soretama, não. Linhares, você viu aí Cachoeiro de Itapemirim e diversos outros, né? Acontece em todos os lugares. Olha, eu quero trazer agora informações do Shopping Pátio Mix. Lembra da polêmica de ontem? Lembra da polêmica de ontem? E muitos comerciantes estariam reclamando e o caso até virou peça judicial. As reclamações foram parar agora na esfera judicial e eles resolveram falar a respeito do assunto. Eu quero trazer detalhes agora. O que eles disseram? Na tela. Esses dois empresários abandonaram o empreendimento após mais de um ano de prejuízos. A loja do Roberto deixou de funcionar dentro do shopping em agosto de 2014. Tanto a minha empresa quanto diversos outros empresários fizeram altos investimentos, mas na verdade foi se fechando todo mês com prejuízo. E esse prejuízo só foi aumentando. Com o tempo que deveria estar melhorando, só foi aumentando o prejuízo, porque a demanda de usuários no shopping não aumentou, o custo fixo sempre aumentando. Então, se você pegar aí o período, vamos pegar o período de um ano, todo vermelho. Teve uma data especial que teve algum movimento, mas não supre o que deixou-se de você estar vendendo, de você estar comercializando seus produtos. De acordo com o empresário, a estrutura prometida pelos administradores do shopping não foi implantada, o que levou muitos comerciantes a fechar mês a mês no vermelho. Linhares, a mídia toda fala isso, é uma das cidades que mais cresce no estado. Tanto é que diversos empresários de outras regiões têm investido em Linhares. E é uma verdade, Linhares hoje é a cidade que mais cresce no estado. O que faltou a nível de shopping foi não ter se criado essa infraestrutura para receber o usuário. Quando você não faz isso, a tendência é que você não tenha movimento, você não vai ter retorno do investimento que você fez. Após 18 meses atuando no shopping, o Eduardo diz que teve dificuldades até para fechar a loja. A grande verdade é a seguinte, os lojistas assinam um contrato com o shopping com uma certa ilusão de que aquilo ali vai ter um grande movimento de gente, que vão ter boas vendas. Mas, na verdade, as coisas não são tão simples assim. E como o shopping ele coloca no contrato uma multa rescisória muito alta, que ela chega até 50% do aluguel estimado no contrato, isso aí dificulta um pouco a liberdade dos lojistas em poder fechar o seu empreendimento. É uma frustração muito grande, porque a gente pega boa parte da economia da vida da gente, coloca no empreendimento que simplesmente não dá certo. Eu noto que o shopping ele só emprega pessoas quando está sendo construído. A partir daí, quem emprega 90% da mão de obra no Brasil são os micro e pequenos lojistas. E os micro e pequenos lojistas que estão se instalando no shopping estão tendo muita dificuldade em relação a isso daí. A assessoria de comunicação do Shopping Pátio Mix Linhares manteve a nota divulgada nesta terça-feira como resposta. A informação é de que a ação judicial foi proposta por lojistas inadimplentes que buscavam permanecer no imóvel sem cumprir com o pagamento dos encargos de locação. O shopping ainda diz que juntou ao processo todos os documentos que comprovam que a prestação de contas é realizada seguindo todas as normas legais, anexando os demonstrativos mensais e as atas das assembleias que aprovaram as contas sem qualquer ressalva. Concluiu a nota da assessoria do Shopping Pátio Mix Linhares. O assunto rende, não é?
E para nós falarmos a respeito disso, é claro que nós iríamos manter aqui o doutor Oswaldo Ambrosio, que ele faz parte da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e que defende os interesses da nossa comunidade. Doutor Oswaldo Ambrosio, é um assunto que rende muito e agora vai para a esfera judicial, hein? Com certeza, Zé. Na verdade, nós já fomos consultados por alguns lojistas que desejavam realmente encerrar suas atividades comerciais junto à Pátio Mix, mas diziam da dificuldade diante da multa rescisória muito alta. Entretanto, Zé, se o contrato foi firmado no regime de contrapartida, se o Pátio Mix se comprometeu a trazer uma infraestrutura básica para o lojista e não cumpre, isso pode ensejar a resilição do contrato, a extinção desse contrato sem o pagamento da multa rescisória ou com o abatimento proporcional da multa. O senhor está querendo dizer o quê? Se o contrato foi fechado, mas se não houve, de alguma forma, o cumprimento de alguma cláusula, aí, né? Aí, o contrato já se torna um contrato sem validade ou não propriamente o meu pensamento não pode ir tanto assim? Não é que ele não tenha validade, ele pode ser questionado, ele pode ser rescindido porque uma das partes não cumpriu com a sua obrigação antes de exigir a do outro. Então é questionar o contrato. Itens que não foram cumpridos, seria isso? Não foram cumpridos e tornam inviável a exploração do comércio na localidade do Shopping Pátio Mix. E aí o interessado vai buscar a justiça e pedir que o juiz reconheça a causa de resilição do contrato sem que haja o pagamento da multa rescisória. Eu tenho imagem do Shopping Pátio Mix? Tem imagem? Daqui a pouco a gente vai mostrar mais imagem do Shopping Pátio Mix. Porque o interessante que eu quero mostrar, aí vocês vão entender, minha edição aí vai entender. Eu quero falar agora sobre estacionamento no Shopping Pátio Mix. Me procuraram aqui, me relataram isso, há uma dificuldade. Teria ali uma passarela, né, que serviria para que as pessoas tivessem uma segurança maior no trânsito. Passa ali a BR-101. Eu queria mostrar a frente do shopping, preparem aí para mim, né? Tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas, doutor Oswaldo, então é um detalhe que eu ouvi muito falar, tá aí o shopping, eu ouvi muito falar, mas eu ainda não vi essa história se perfazer um fato, né? E muitos lojistas, eles afirmaram também que existia essa possibilidade desta demanda. E é mais um detalhe que, na verdade, agora eu vou me fazer povo, né? O povo necessita, precisa e acaba não tendo. Com certeza, nós estávamos discutindo no outro bloco a respeito da questão das passarelas, onde elas devem ser feitas pela Eco 101, por exemplo. Eu acredito que a instalação de uma passarela ali próximo do shopping atenderia muito bem a população e aos lojistas. Naquela história da auditoria lá, né? O que acontece? Às vezes o camarada ele para lá no outro lado do ponto de ônibus e não tem uma passarela. Ele coloca em risco a filha, a esposa, os amigos. Então, muitas das vezes eles deixam de ir ao shopping por conta do risco. E isso diminui a possibilidade de lucratividade do lojista, que vê a necessidade de encerrar sua atividade comercial, mas como a multa rescisória é muito alta, ele se submete a manter aquele estabelecimento comercial aberto por mais tempo que, na verdade, poderia, porque não tem como pagar também a multa rescisória. E com, digamos, a inadimplência do shopping e não cumprir com a sua obrigação com relação à infraestrutura mínima, segurança, estacionamento... Aliás, estacionamento, eu vou ter que encerrar essa cabe parte. A rescisão do contrato. Estacionamento também é um outro detalhe, porque ele é cobrado, né? Então, entrou também nessa discussão. Mas o detalhe é que isso vai render e render muito. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo. Daqui a pouco eu vou voltar aquelas imagens lá do assalto. Lembra do assalto? Eu tenho um detalhe para mencionar naquele caso junto com as imagens. Não dá tempo mais? Não dá tempo mais? Vai ficar para amanhã, então. Vai ficar para amanhã. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. E é claro que nós sempre vamos estar aqui conversando dentro daquilo que é de interesse da nossa comunidade. Com certeza, Zé, nós estaremos aqui. Então tá legal. E olha, o detalhe que eu falei, né? Amanhã nós vamos trazer outras informações. Tomara que não aconteça nenhum outro assalto. O Ronda fica por aqui. Você que está no rádio vai continuar me acompanhando. Você que está na TV Sim, amanhã o Ronda volta. Um grande abraço. Tchau.